Boa noite. Hoje eu estou aqui para fazer uma live com o Nelson Raspes, um grande psicólogo e um grande amigo. Eu ia entrar pelo perfil dele, mas não sei, houve algum probleminha técnico que eu não consegui entrar. Vamos ver se agora vai. Eu acabei de enviar a solicitação para o Nelson, aí vamos ver se agora é possível. Ah, boa noite, agora deu certo. Agora deu certo. Agora deu certo. Eu só não estou te vendo, a sua tela não aparece para mim. Não aparece? Não, tá escuro, mas Ué, será que pronto. o pessoal eles estão me vendo? Gente, escreve aí se vocês estão conseguindo ver a Ana, porque eu não tô, para mim ela não tá. Se para vocês estiverem aparecendo, ok, né? Acho que até fica mais fácil. Vamos ver se melhora. Coisas técnicas do Instagram. É fazer ao vivo, é isso. Acontecem essas coisas. Pois é, menina. Pois é. Pô, justo hoje que eu tô voltando nas lives, tá bom. Não, mas tudo bem. Essas coisas Não, tô brincando. Ah, olha lá, ó. Tem gente colocando que consegue te ver, sim. dá. Nós dois. Perfeito. Eu espero só que você apareça para mim. Ué, o que será que está acontecendo? Eu tenho receio de mexer em alguma coisa aqui e acabar desconectando, né? Hum. Aqui para mim aparece a câmera, aparece o microfone, na tela, né? Uhum. Mas não aparece nada assim que eu possa clicar e ficar visível, digamos, né? Porque É eu uma não conheço pena. essa. É uma E pena. eu estou te vendo perfeitamente. Estou te vendo. É, tem gente colocando aqui que dá para ver nós dois. Acho que é mais é para mim que não está conseguindo, infelizmente. Certo. Mas vamos prosseguir, então. A gente consegue dar um jeito. Aqui a gente se vira. Sim, sim, com certeza. Boa Bom, noite a todos. Nem cumprimentei ninguém, não tinha dado tempo ainda. Boa noite, Nelson. Muito obrigada pelo convite. imagina, quem agradece sou eu. Ainda mais que eu vejo o que você tem postado, o que você tem colocado, que bate de frente com o trabalho que eu também tenho desenvolvido aqui. Aham. E assim, oficialmente também estou retornando às lives num ano que eu estou completando meus 30 de formato, né? Então, estou inaugurando o ano das lives já com essa intenção dessa comemoração desse ano, Perfeito. né? Então, já em 30 anos aí de formado daqui a pouco. Tá certo. Isso é maravilhoso. Muito, E vai ser muito bom, né? Você retornar e trazer aí todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, a sua expertise. É muito importante. As pessoas, assim, precisam de todo o conhecimento que você tem. Vai ajudar muitas pessoas, com certeza. legal. Vamos direto no ponto? Sim, sim. Vamos lá falar das relações tóxicas. Como é que tem Perfeito. sido? Como é que você tem visto isso? Eu vejo que você tem postado bastante vídeos sobre isso no seu canal, tanto no TikTok também. Como é que você tem visto isso? Porque esse é um assunto que eu discuto com muita frequência já todos esses anos. Aham. Eu até comentei com um paciente hoje que é um assunto que nunca sai, de uma moda que nunca sai tão cedo, né? Acho que talvez, Sim. né? Então, como é que você está vendo isso, do seu ponto de vista? Aí a gente vai batendo esse papo aqui. Então, assim, para quem não me conhece, né, eu sou Ana Paula Gomes, sou terapeuta, reprogramadora emocional e comecei a trabalhar com mulheres que estão em relacionamento tóxico.
E, assim, mais especificamente, mulheres acima dos 40 anos. Embora seja um assunto, assim, muito discutido, ainda tem mulheres que têm dificuldade de, assim, ter consciência de que ela está num relacionamento tóxico. E algumas têm muita dificuldade de buscar ajuda. Eu estou com um grupo no WhatsApp para trabalhar um pouco mais de perto com essas mulheres. Então, assim, para que são mulheres que, assim, essas eu ainda não atendo, mas são mulheres para entender um pouquinho das dores que elas estão passando e para ajudá-las a tomar consciência, porque elas muitas ainda têm dificuldade, porque assim pelo próprio sentimento a mulher acaba tendo um sentimento muito grande, ama demais e ela acredita que algumas coisas que acontecem dentro do relacionamento vai passar. Então, assim, é porque o marido está nervoso, porque ela fez alguma coisa, porque ela se sente culpada, né? Algumas trazem o relato de que, assim, os maridos as culpam, né? Por tudo que acontece dentro do relacionamento. E elas acabam aceitando essa culpa. Elas acham que realmente elas fizeram alguma coisa de errado, elas não se portaram de forma adequada, elas irritaram, né? Então elas tiveram um comportamento que já sabiam que ia provocá-lo. Então, ou seja, elas acabam acreditando que elas são 100% responsáveis pelo que acontece dentro do relacionamento. Então, Uhum. conseguem ver que assim, o que está acontecendo não é normal. Precisa, não são todas, tá? Mas uma boa parte ainda se encontram nesse estado de não acreditar, não, assim, não ter consciência de que elas estão dentro de um relacionamento tóxico. Uhum. Uhum. O que a gente chama de codependência, né? E, Que classicamente a gente chama de codependência, né? exatamente, porque ela, assim, acha que ela não existe, né? Digamos assim. Então, e ela não existe se não tiver aquele companheiro, porque ela só Uhum. está ali por conta dele, né? Muitas têm essa fala de que elas não sentiam que elas eram importantes, que elas tinham uma vida, digamos, né? Elas atribuíam ali o fato de estarem ali, de estarem vivendo, por conta do companheiro. Então, é como se elas não existissem se ele não estivesse ali. Uhum. Uhum. É Então, uma muitas dependência total, né? uma dependência total. Muitas têm uma dependência realmente total, total. Uhum. A gente ainda fica, né? Tem pessoas que perguntam, mas como pode acontecer isso nos dias de hoje, com tantas informações? Mas acontece, justamente porque são mulheres que assim já estão dentro de um relacionamento há algum tempo e elas foram sendo afastadas do convívio com amigos, com familiares, né? Então algumas são completamente dependentes financeiramente. Então, ou seja, ela não Uhum. tem ela não tem uma vida profissional. Então ela fica ali, naquele mundo dela. Então não tem uma outra verdade, né? Mesmo que alguém fale algo, que são pessoas que têm o pouco de contato que tem com elas, elas ainda assim endeusa, acabam endeusando o marido. Então, Uhum. absoluta é dele, ela não tem voz dentro do relacionamento. Então o que ele fala, as escolhas são ele que faz, é ele que determina tudo. Então ela está ali somente para servir, única e exclusivamente. A submissão, Submissão, exatamente, submissão. Então uma que é um, que é um, desculpa, Ana, mas é uma característica ainda muito, por mais que você comentou, né, essa questão de tanta informação que tem na internet e meios de comunicação, mas a questão da submissão ainda infelizmente, é muito é comum.
comum, e assim, e são mulheres que elas não vão buscar essas informações. Quando elas chegam, ou porque alguém falou muito para ela e ela vai para fazer uma avaliação, então assim, que aí conversando, eu vou perguntando, fazendo algumas perguntas para ela, e que aí ela para e ela começa assim a refletir que ela sente. O que ela está fazendo com ela, com a vida dela. Assim, aí ela parece que assim, ela toma aquele choque, sabe? Porque antes disso, ela não vai buscar ajuda. Ela não vai. Uhum, Então, ela uhum. é normal, que vai melhorar de alguma forma. Então, às vezes elas buscam, assim, apoio na religião. Então, dependendo da religião que elas vão buscar esse apoio, aí tem já aquele padrão de que a mulher Sim. casou e ela tem que permanecer dentro do casamento até que a morte os separe. Aquele ditado, não importa como esteja, tem que ser até o Tem fim, que né? ficar. Então, assim, tem que dar um Uhum, jeito, tem que orar, então em algum momento vai melhorar. Então, assim, elas ainda passam por essa situação. Então, uhum. ficam dentro de um ambiente que elas estão completamente ali fechado dentro do relacionamento, e dependendo de onde elas vão buscar esse apoio religioso, ela fica ali encarcerada também. Sim, sim. E não tem classe socioeconômica e cultural, né? Pode ser qualquer uma, né? Qualquer um. Até, tem gente que pode falar assim, mas de repente isso acontece mais nas classes economicamente mais baixas. Não necessariamente. A Não. gente viu pela questão aqui que o pessoal tem falado muito da Ana Hickman, né? Dessa Uhum. situação toda. E parece que o ex-marido também não é uma pessoa muito bem psiquiatricamente falando, pelo que o pessoal comenta, né? E parece até que ele tem um perfil narcisista, o pessoal tem vários comentários, né? É, então, não tem classe socioeconômica e cultural. Isso pode ser em qualquer lugar do mundo, né? Do planeta, isso existe, infelizmente. Exato. E há todos esses anos, Ana, eu tenho, até hoje, eu atendo muita gente com esse tipo de perfil Uhum. e como a gente tem que trabalhar a autoestima dessas pessoas, né? Porque a partir do momento que você se torna dependente de alguém, física, mental, emocional, econômica, que autoestima que você tem? Nenhuma, né? Praticamente. Você vive em função daquilo e, se policiando o tempo todo, porque se você fizer alguma coisa errada, como que a outra pessoa vai reagir? Então, é Sim, complicado isso. sim, exatamente. E assim, e você trouxe até um exemplo ótimo, né? Porque a Ana Hickman, assim como algumas mulheres que estão na classe social, né, que ela pertence, são esclarecidas. Mas Uhum, aí existe todo, assim, uma parte emocional que assim está tão comprometida, né? Então, às vezes é um casamento de muitos anos, então casou muito nova, e ela fica ali dentro daquele relacionamento. E ela muitas vezes se envergonha por conta de julgamento, e o homem, por ser muito narcisista, ela acaba cedendo. Ela cede. uhum, Porque eles têm um comportamento de que assim, não, eu não vou fazer mais isso, sabe? Então você vai ver, vai ser diferente, mas não é, não é. Dali um tempo, tudo volta a ser como era antes. uhum. São falsas Promessas, promessas, né? exatamente. Falsas promessas. Uhum. É, não Então, acreditar em falsas promessas, né? sim, sim. E Uhum, assim, uhum, dá para ver que assim, não é só a mulher estar bem vestida, estar bem maquiada, né? Não é isso. É ela trabalhar mesmo essa autoestima, esse amor próprio, né? E para que ela se cada vez mais se sinta segura e capaz, sim, delas viver sem aquela pessoa. Porque às
vezes a pessoa está muito bem vestida, né? As pessoas às vezes têm essa falsa impressão de que, então aquela mulher não se cuida, então por isso que ela não tem uma autoestima elevada. Mas e a mulher? Que você vê, ela tá toda ali glamourosa, ela, né? Você olha para ela, você não consegue imaginar que aquela mulher está vivendo essa situação. Sim. Então, a pessoa, às vezes, ela pode ter, sim, uma baixa autoestima, só que ela veste ali uma máscara, né? E assim, e ela acaba cedendo àquela situação, ela fica presa ali, porque ela acredita que, de alguma forma, uma hora aquele comportamento vai melhorar no marido. Uhum. Então, ela Uhum. acredita ainda muito nisso. E algumas ainda pela culpa. Então, por ela achar que, assim, ela fez alguma coisa, ela é responsável, então ela também fica ali presa, né? Uhum. Uhum. Então, assim, a mulher, ela precisa ir buscar ajuda e, assim, ela se abrir para essa ajuda, para que ela realmente consiga ser trabalhada interiormente, para ela olhar para ela e ver que, assim, ela também merece ser feliz, sim, viver uma vida diferente e que ela vai ser capaz de viver sem aquele homem. Uhum. Porque Uhum. acreditam que elas são capazes e outras têm medo de que Sim. aconteça. Porque algumas, assim, são agredidas. Então, elas têm medo de morrer. Então, algumas Uhum. pelo medo, né? Uhum. Também é muito complicado. Uhum. Uhum. Bom, vamos falar boa noite para quem está entrando agora. Gente, se vocês tiverem perguntas, quiserem fazer colocações, fiquem à vontade, que a gente vai procurar responder da melhor maneira possível, tá? Dentro do tempo que a gente tem aqui. Eu tenho, na minha experiência, eu já atendi diversos casos e na minha experiência, né, vamos dizer assim, a faixa etária das pessoas que eu tenho atendido é de meia idade para cima, né? Não sei como é que está sendo essa sua experiência. Eu acredito que também esteja por conta disso, Uhum. mas meia idade para mais. E assim, tem pessoas que violência doméstica, casos de dependência química dentro da família, casos de violência doméstica, casos de pessoas que tentam se separar e não conseguem, né? E essa dependência que você está falando. Então, além de não ter uma faixa socioeconômico-cultural, a minha experiência tem me mostrado que, pelo menos a faixa etária que eu tenho atendido, de mulheres de meia idade para cima, 35, 40 anos para mais, e já atendi pessoas que chegaram nos seus 60, 70 anos de idade ainda nesse tipo de vínculo. Como é que você tem visto isso, né? Porque pega todas as faixas etárias, até acredito que até antes da meia-idade também, né? Se não, pelo que eu também já venho observando com outras pessoas que eu já conversei e atendo também. É que, assim, as mulheres, né, que, assim, eu tenho tido mais experiências, são as mulheres com a meia-idade para cima, né? Então, Uhum. são mulheres, assim, muitas acham que se elas saírem desse relacionamento, elas não vão conseguir um outro, porque já estão velhas demais. Então, assim, Você falou uma coisa importante agora. eu já estou tanto tempo dentro desse relacionamento, então elas procuram uma forma de lidar que aí, para amenizar um pouco as reações do companheiro. Então ela fica o tempo todo procurando uma maneira de, assim, olha, eu não posso fazer isso, porque aí eu sei que se eu fizer, aí eu provoco. Então, ou seja, é um tipo de roupa,
Então, ela deixa de vestir roupas que ela gosta porque alguns maridos têm um ciúmes excessivo, é um controle assim muito grande. Então Possessiva até, né? você não vai vestir essa saia. Então assim, não, essa roupa tá muito apertada. Então, ou seja, a pessoa deixa de ser ela, né? Uhum, Então vai se moldando aquilo que ela sabe que não vai provocar uma situação. sim, porque É ela também muito não vai ter força para força reagir, né? para reagir, exatamente. Então, ela vai deixando, né, assim, de fazer coisas que ela tem vontade. Porque às vezes ela Hum, fica, como que eu vou fazer para começar agora? Mesmo quem já trabalha, tem uma vida profissional, mas ela fica, assim, acreditando que sozinha ela não vai ser capaz, então, assim, de fazer tudo que ela faz com o marido. uhum, Ela uhum, não consegue enxergar que ela tem essa força. Então, uhum, mulheres que eu já consegui trabalhar e ela vê que assim, poxa, mas sou eu que faço isso, né? Então, com o meu salário eu consigo fazer, depois que a gente faz todo o processo, mas ela chega não acreditando que ela seria capaz. Então, é uma dificuldade para ela sair daquele casamento. Então, uhum, como é que eu vou fazer, né? Então, assim, e se eu não conseguir mais ninguém? O medo de ficar sozinha, né? É outra coisa que dificulta para essa mulher, então, assim, romper com esse relacionamento, uhum, né? Então, uhum, eu já fiz esse trabalho com elas, quando elas conseguem tomar essa consciência e realmente assim trabalhando essa autoestima, essa autoconfiança, ela se sente muito mais fortalecida. Ela demora às vezes para se separar, porque aí é um outro processo, mas ela já se sente muito mais fortalecida, né? E algumas levam um pouquinho mais de tempo para elas conseguirem sair, mas elas saem e com essa consciência, né? Poxa, eu não dependia dele como eu acreditava que eu dependia. E uhum. as que conseguem seguir, né, com todo o acompanhamento que é feito até o final, elas têm um resultado excepcional, excepcional. Então é uma coisa assim incrível ver como essa mulher chega e como ela sai depois de todo o acompanhamento que é feito, de todo o trabalho que é feito com ela. Então é uma coisa Uhum, assim impagável quando ela se permite e realmente ela acaba, né, assim, rompendo com esse relacionamento, porque ela pode somente trabalhar a ela, fazer a mudança uhum, com ela. Ela não pode fazer uhum, com o outro. Então, quando ela olha, ela fala: eu não quero mais viver essa vida, por quê? Porque o meu marido não quer mudar. Então, eu não posso forçá-lo a isso. E eu também não quero mais passar por isso. Então, ela tem ganhos assim indescritíveis. Ela tem ganhos muito, muito, muito bons. sem dúvida, sem dúvida. Tem um comentário aqui da Rúbia que ela coloca o seguinte, que o problema é a repetição do comportamento. Ela sai de uma relação de dependência emocional e entra em outro repetindo o mesmo comportamento. É bem isso, né? Porque isso que a Rúbia falou me lembra o seguinte, né? Eu que atendi muitos casos de codependência em relacionamento à dependência química, a gente entende que essa questão da codependência já vem de um berço familiar, né? Então, um pai e uma mãe alcoólatra, dependentes químicos, né? Várias substâncias, etc. Né? É muito comum, porque assim, os filhos eles crescem naquele padrão de comportamento, eles crescem naquela relação doentia, né? E só que inconscientemente a pessoa ela não percebe que ela entrou numa relação doentia a partir do momento que ela encontrou um parceiro ou uma parceira. Então,
ela vai repetir inconscientemente aquele padrão. Então, de repente, é muito comum pessoas que viveram situações assim vão entrar num relacionamento com uma pessoa alcoolista, por exemplo, um alcoólatra, né? Aí que ela vai perceber, fala, nossa, eu estou repetindo o mesmo padrão que a minha mãe, o que o meu pai fez, né? Mas como que eu podia adivinhar isso? É de fundo inconsciente. E aí, completando o que a Raquel colocou aqui também, que ela mesma disse que ela se permitiu, se transformou e que ela agradece muito a mim. Imagina, Raquel, eu e você que aceitou a nossa ajuda aqui também. O mérito não é só meu, e você fez por onde crescer também, né? Então, é bem isso que a Rúbia falou, né? Quer dizer, é muito inconsciente. A gente acaba repetindo comportamentos similares aos nossos pais, pai, mãe, etc. Aí a Então, Raquel também trabalha com constelação, muito legal. que acontece é que, assim, a criança é a base que ela tem. Sim. Então, primeiro que acaba sendo algo normal, porque foi a maneira com a qual ela aprendeu a se relacionar. Então, Uhum. não tem uma outra referência. E daí ela vai repetir esse padrão também por conta disso, né? E aí, quando na constelação familiar, então, é feito todo esse trabalho sistêmico e que daí a mulher vê que não é dela, ela não tem que continuar vivendo a mesma coisa que os pais escolheram viver, e é feita uma ressignificação, é, ela consegue viver uma vida diferente. Uhum. Viver uma vida diferente. Mas o ambiente, ele acaba realmente moldando, né? Uhum. Os relacionamentos, a maneira, né? Como a pessoa vai se relacionar com as outras pessoas. Porque para ela é normal, foi o que ela viveu Uhum. na vida, né? Então ela acredita que aquele relacionamento é normal. E até mesmo, Luana, esses maridos, né, que tanto você citou, né, que são esses possessivos, obsessivos, eles também aprenderam a ser assim, né? Eles também vieram de uma relação que, de repente, o próprio pai, ou a própria mãe, a gente não vai falar só o pai, né? A mãe Uhum. também, né? Que também foram pessoas que se desenvolveram assim. Então, os filhos, esses pais transmitiram esses valores e que os filhos estão propagando isso, sem Sim, perceber, né? Inconscientemente, porque para eles aquilo está certo. Eu nasci exato. assim, eu cresci assim. E eu já vi adolescentes mesmo, 17, 16, 17, 18 anos, com essa mentalidade, né? Que eu posso e ela não pode. Isso vem da onde? Vem de berço. Exatamente. Então, assim, até porque, uma coisa que eu falo muito, Ana, eu acho que tem um pouco dessa. Eu não conheço muito constelação, mas o pouco que eu estudei, eu digo assim, que esses pais que ensinaram seus filhos também vieram do aprendizado dos pais Sim. deles, né? Isso é uma coisa de gerações dos antepassados que já Uhum. vem propagando ao longo dos anos. E Sim. a constelação vem mostrar isso. Mas eu comento isso muito porque os pais também, os avós, os bisavós vieram de educações às vezes muito difíceis, muito duras, de muita necessidade, períodos de guerra, antes da guerra e tal, isso é. E que essas pessoas acabam agindo assim de uma forma inconsciente, né? É lógico, isso não quer dizer que, mas ele é assim, então eu tenho que aceitar a pessoa do jeito que é. Bom, aí é uma questão que você vai ter que tomar uma decisão na sua vida, né? Eu estou atendendo uma colega agora, uma paciente, colega e paciente, que ela percebeu que o marido é narcisista. Uhum. Então, ela também está vendo agora o que, que ela vai fazer em relação a isso, porque não é uma situação tão simples de se conviver, né? Então, Não, mas pode falar, você ia falar. não, então, não é mesmo, não é uma situação simples e é por isso que, assim, é importante é, a tomada de consciência de que, assim, o outro, ele não faz aquilo para te machucar por prazer,
É exatamente isso que você falou. Ele também, de alguma forma, ele viu aquilo. Ou dentro ali de casa, ou ele foi criado com outra pessoa, né? O pai de afeto, enfim, ou um avó, um avô, um tio, uma tia. Mas assim, ele foi inserido nesse ambiente. Então, ele viu aquilo, então para ele é normal. Então ele cresceu dessa forma. Só que quando a mulher chega, ela aponta o marido e isso, nós vamos fazendo todo um trabalho para que ela, eu tenho que então aceitar ele. Não, não é isso. É compreender que as pessoas só dão aquilo que elas têm. Elas não vão dar o que elas não. O que Elas dão elas o que não elas aprenderam, né? exatamente. Então, o que elas aprenderam. Por isso que assim, o que está no meu controle é eu ir buscar, então assim, o entendimento para minha vida e assim, e eu transformar tudo isso. Isso está no meu controle, eu posso fazer. Eu posso até, se a outra pessoa quiser, eu indicar, então eu estar ali com ela, acompanhando, porque às vezes sozinha ela não vai, mas o outro tem que querer, então não está no nosso controle. Por isso que nós, quando estamos com algum problema, temos que buscar ajuda, mas para nós, Uhum, e não sim, outro, não para o outro, né? sim. Então, é assim, é tomar essa consciência. Então, a pessoa às vezes é difícil, né? Porque ela acha, poxa, mas eu faço tanto pelo casamento, então, mas e a outra pessoa, ela me maltrata, então, mas é porque foi o que ela aprendeu. Então, ela não vai fazer diferente. Ah, então, o Uhum, que eu faço? Aí agora é você que tem que decidir o que você quer fazer. uhum, uhum. A pessoa, Aju... é, pode falar. qual é a decisão que ela vai tomar, o que para ela faz sentido ou não, e assim, para que ela realmente possa viver de uma maneira diferente. Mas aí ela não pode se basear que o outro tem que, porque ninguém tem que nada. Uhum. Eu Elas falo têm que isso estar direto. isso, as pessoas têm que estar abertas, elas têm que querer mudar. Se Uhum. elas não querem, não tem o que fazer. Então, cada um É, por si. exatamente. A Juliana colocou aqui, Juliane, quem machuca é porque já foi machucado. É bem isso, né? É bem, Sim, sim, é bem isso. Voltando num ponto que você colocou, criar expectativas, né? Porque muitas vezes o que segura uma relação é isso, né? Ah, não, mas agora ele vai mudar, ou ela vai mudar, né? Agora, quem sabe a coisa muda de figura, falando das falsas promessas, né? Quem sabe eu fazendo isso ou eu fazendo aquilo, a pessoa muda. Na maioria dos casos, isso é uma mera ilusão, né? São falsas expectativas, né? Porque a gente sempre fala o seguinte, né? Eu falo muito isso. Cuidado com as expectativas que você alimenta, né? sim, Em sim, relação ao outro. Porque nem sempre aquela pessoa vai fazer tudo o que você quer, o que é uma lógica, né? exato, E, então, o que você tem que fazer é criar expectativas em relação a você. O exatamente. quanto você, o quanto você se compromete a tentar resolver isso na sua vida. Você quer resolver? Quero. Ótimo. Maravilha. Então, vamos assumir um compromisso de que você quer mudar, porque agora, daqui para frente, você tem que pagar um. Para todos os atos da nossa vida, a gente sofre consequências. Sim, Quais as consequências que você quer pagar? Por estar saindo e pagar um preço por estar saindo, porque assim, é difícil sair, é extremamente difícil. É extremamente sim, difícil, não é fácil. A gente parece que está falando de uma forma tanto simplista, mas não é. Mas as consequências de ficar é uma autoanulação. exato. Eu conheço pessoas, eu tenho pacientes que viram e mexe, ex-pacientes que ainda me mandam mensagem, falam, se eu já tivesse tomado essa atitude antes, se eu tivesse feito. Eu falo, não adianta você fazer isso antes.
Entendeu que você falava que você já devia ter. Ah, mas eu não tenho condição de pagar uma terapia, mas você tem condição de acompanhar vários profissionais na internet que falam sobre isso, sim, leituras, vídeos, tudo, e que você pode se conscientizar do que você tem que fazer e procurar, de repente, uma ajuda gratuita, né? exatamente. É Então porque assim, acaba ficando naquela zona de conforto, desculpa, aquela zona de conforto desconfortável. é porque assim, essa dor eu já conheço. Então, eu conhecendo essa dor, acaba sendo mais fácil para eu conseguir lidar. Uhum. Porque se eu saio daqui, eu não sei o que eu vou encontrar. Então, às vezes, a pessoa fica por isso. E assim, boa noite, né, para É, todos que entraram. bom. E Uhum. sim, eu quero já de antemão agradecer bastante, porque o Nelson, ele foi o profissional que cuidou. Há exatamente 10 anos atrás, Tudo eu isso. tudo isso foi em 2014, e eu fui assim procurar, né, assim fui até o Nelson porque o profissional que me atendia, eu tive uma síndrome de Budd-Chiari, que é uma trombose na veia do fígado, e o profissional começou a me atender, que foi um hepatologista. Ele falou para mim: se você não buscar ajuda psiquiátrica e um acompanhamento, né, com um psicólogo, eu não te atendo mais. Foi duro, Então, foi direto e duro reto. direto, ele fez ali, então, assim, uma carta solicitando acompanhamento, explicando para eu levar para o psiquiatra. Então, eu levei, e daí eu fui assim, até aonde você atendia, que era ali em São Bernardo, né, no hospital psiquiátrico, inclusive, Sim. e daí começou a me acompanhar. Então eu cheguei num estado assim, muito complicado. Eu também não tinha noção do que estava acontecendo comigo naquele momento, do que eu, na verdade, estava fazendo da minha vida. E o Nelson me acompanhou por um bom tempo, acho que deve ter sido quase 2 anos, se eu não me engano, né? Sim, por aí. Então, assim, eu sou muito grata a tudo que, assim, ele assim, me orientou, da tomada de consciência que eu consegui ter, e ainda assim, depois que eu passei com o Nelson, que, assim, eu fui me separar 3 anos depois, né, que foi em 2017, que daí eu consegui me separar. Então, assim, eu não cheguei a viver esse extremo, né, do relacionamento tóxico, mas eu tinha uma codependência muito grande, né, e eu não achava que eu era capaz de viver sem meu ex-marido. Então, assim, até eu conseguir realmente tomar a decisão de me separar foi um processo muito grande. Mas quando realmente eu decidi que eu consegui me fortalecer, né? Então, assim, já estava mais autoconfiante, então foi aonde eu me separei. Então, ou seja, eu levei 3 anos para conseguir me separar. E aí, com isso, eu consegui ter consciência de que eu tinha codependência ainda com amizades. Eu não sei se você lembra, né? Uhum. Com Uhum. amizades, enfim, que era no trabalho. Então, ou seja, né, a gente repete os nossos padrões, às vezes não só dentro do relacionamento afetivo, nós temos às vezes, esse comportamento também no nosso relacionamento ali, né, social. Sim. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, muito grande. Então, não é sobre o outro, né? É sobre nós. Então, essa questão da pessoa achar, então a pessoa vai mudar. Eu também tinha essa ilusão, eu achava que eu podia fazer alguma coisa. Então, assim, eu vivia indicando, né, para o meu ex-marido, então vamos lá, vamos fazer tal coisa. Mas a pessoa tem que querer e tudo bem também, nós temos que respeitar. Porque o processo ele é nosso, ele não é da outra pessoa. Então nós temos que dar esse direito da pessoa saber qual é o tempo dela. Não sou Uhum. determinar. A gente tem essa
ilusão achando, porque você acha que você vai estar melhor e que aí o outro vai melhorar, mas a outra pessoa, ela tem que querer, tem que fazer sentido para ela ir buscar essa ajuda. Então eu demorei muito para entender isso. Mas quando eu entendi, eu me libertei também. E assim, eu não fiquei cobrando nada e eu, sabe, falei, tá tudo bem, né? Então é um direito que a pessoa tem. Então isso também é muito importante, nós temos muito claro, é muito importante. Então, muito obrigada, Nelson, muito obrigada mesmo. É assim, se hoje eu estou aqui fazendo esse trabalho, tive toda essa evolução, você teve uma participação muito significativa, muito mesmo. A Juliane está dizendo, está te parabenizando que você é um exemplo para ela. Obrigada, Júlia. Obrigada mesmo. Ana, eu sempre falo o seguinte: o trabalho da gente só tem validade quando a própria pessoa se valoriza, né? A gente dá as ferramentas e a terapia funciona na prática, né? Eu falo isso quase que diariamente com meus pacientes. Você quer resultado na terapia? Pratica aquilo que a gente conversa, né? Quer Sim. dizer, a Cristiane está colocando que a retomada parece ser mais fácil quando não há filhos. Que mesmo longe do ex, ela tem uma batalha diária para que não invada o espaço dela utilizando as filhas. Interessante isso, né, Ana? Sim. Interessante isso, né? Quando tem os filhos, a coisa também pode ser mais complexo, por conta, às vezes, de alienação parental, alguma coisa assim, né? É porque não tem jeito, né? O pai nunca vai ser esse pai, né? Então, algum contato você vai ter. Uhum. Vai ter. Então, às vezes, acaba é mais complexo, com certeza. É mais Uhum. complexo. Mas a retomada nem sempre é mais fácil, vamos dizer assim, em relação quando não há filhos. Acho que cada É um caso é um caso. caso. Cada caso é um caso, porque vai muito da própria fragilidade emocional que a pessoa se encontra naquele momento, né? Hum, Vai depender muito da própria estrutura emocional que a pessoa se encontra naquele momento, né? É lógico que quando tem filhos a situação é um pouco mais complexa, mas quando não tem, às vezes a pessoa, eu atendo casos de pessoas que não têm filhos, mas são pessoas com uma autoestima tão baixa que elas preferem se acomodar do jeito que são, porque nem elas acreditam que possam dar a volta por cima. Sim. E é possível, né? Porque você tem histórias de sucesso, eu também tenho, Uhum. de pessoas que conseguiram, pagaram um preço para poder, porque assim, o que é a terapia, né, Ana? Você como terapeuta e eu também, a gente sabe. A terapia é para a gente olhar para dentro da gente. A gente está tão Exatamente. acostumado a olhar para o outro, porque o Uhum. outro, o outro, o outro, o outro. Como você acabou de falar, não é o outro, é você. Então, quando eu falei agora há pouco, expectativas que você tem por você, para você. Então, vamos parar de olhar para o outro e olhar o que você tem aí dentro de você. Porque, porque eu não sou nada, porque eu não sei o que. Falou, antes de qualquer coisa, você é um ser humano. Uhum. Tem dificuldades, tem limitações, tem defeitos e tem qualidade. Sim. Então, o problema também de uma pessoa assim é que ela alimenta muitos pensamentos sabotadores. Então, esses pensamentos que ela já se concretizou, se enraizou, tem que ser cortado. Exato. E isso leva a um processo. Você colocou 3 anos. Tem gente que Sim. leva 2, 3, 4, 5, às vezes leva uma vida inteira. Eu já atendi pessoas de 50, 60, 70 anos vivendo situação doentia. E é muito comum isso, pessoas da época, né, de que é, a, a, a pessoa, depois que morre, a outra pessoa ela fica mal. Quer dizer, mesmo sendo uma relação doentia. Isso era Fica. muito comum, até hoje ainda é muito comum. Mas a gente fala para a pessoa olhar para ela. Então, se ela está disposta a pagar o preço para crescer, ela vai ter que trilhar caminhos que a gente vai provocar para ela fazer. Agora, se ela não fizer, É.
E assim, e nós temos que trabalhar esse trabalho diário, é como você falou, dentro da terapia, então nós somos orientados, né? Então, assim, o que fazer, então nós saímos às vezes com exercícios para praticar, e se nós não fizermos a nossa parte, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, assim, a minha baixa autoestima era tão grande que eu não conseguia nem fazer outras coisas, principalmente assim na parte profissional. De um tempo para cá é que eu falei, não, gente, eu tenho, né, capacidade, mas eu não me sentia capaz nem de fazer algo diferente profissionalmente, né? Então, é como você falou, é um processo, mas nós não podemos desistir. Nós temos que continuar buscando, porque uma hora a coisa vai acontecer, porque não é um milagre assim que você dormiu, acordou e assim, não, agora eu estou diferente. É um processo. Por Uhum. isso, eu demorei 3 anos para conseguir me separar. E depois eu ainda fiquei um tempo para aprender a cuidar de mim. Porque aí veio um outro processo, Uhum. que assim, eu me vi sozinha e assim, o que que eu faço? Como que eu cuido de mim agora, né? Então, o que eu fiz foi tomar a decisão de não voltar para casa da minha mãe. Então, continuar e assim, e começar a morar sozinha. Então, isso foi uma coisa muito positiva, porque isso me ajudou bastante. Mas aí veio outro processo, de eu ter que aprender a cuidar de mim, né? E ainda assim eu não me sentia capaz, eu não me sentia autoconfiante para fazer as coisas. Então, profissionalmente, de um tempo para cá, é que eu venho me desenvolvendo, porque eu não me sentia nem capaz de fazer o trabalho que eu faço hoje, para ver como Uhum. realmente é forte e que por isso que muitas mulheres têm dificuldade, às vezes as pessoas julgam, às vezes as pessoas falam, ah, mas fulana tá fazendo isso porque é sem vergonha, sabe? É, Então, assim, e não tem é, toda umas crenças aí, né? e não é, porque assim, nós enfrentamos um processo e que ele tem que ser contínuo. Nós temos que fazer um trabalho contínuo. O que acontece é que muitas pessoas desistem porque elas acham que assim, ah, eu fiz a terapia, então agora tudo vai melhorar como uma mágica. É um processo e você tem que dar continuidade a ele. Então, Uhum. muitas pessoas não continuam nesse desenvolvimento por isso, porque elas param. Elas param. E nós temos que continuar, porque aí nós vamos passando por várias fases. Então, isso aconteceu comigo, acontece com as mulheres que vêm fazer terapia comigo. Então, como eu tive essa experiência, então eu vou trabalhando muito com elas, sabe? Para falar, isso é normal. Não, mas eu quero desistir porque eu já fiz tudo isso e nada aconteceu. Calma, você está dentro são fases que você vai passar. Então você está dentro dessa fase. Então é continuar caminhando para poder vencer essa fase e você entrar em outra. Porque quem para não tem jeito. Aí você acaba voltando com os velhos comportamentos. Quer dizer, além de você conseguir tomar uma atitude de, por exemplo, se separar, você tem que se reeducar sozinha, né? Todo um processo Exatamente. de um Porque recomeço. porque você tem uma codependência. E daí? Aí você se separou e o que você faz com você? É viver a abstinência afetiva, né? Abstinência emocional. É bem isso, a abstinência afetiva. Então as pessoas não entendem isso, Nelson. Por isso que Uhum. quando eu converso com as pessoas, eu falo, gente, eu quero muito que vocês sejam agentes apoiadores, sabe? Que é para, assim, ter uma escuta com essas mulheres, né? Dessas mulheres, quando vocês puderem, assim, ajudando, orientando e não criticando, sabe? Não julgando, porque você não tem noção do que é passar por esse processo. Então, sabe, é escutar, falar para ela que, olha, ela tem onde buscar ajuda, você orientar e não ficar, sabe, massacrando, porque isso não vai ajudar. Pelo contrário, às vezes vai fazer a pessoa dar um passo para trás, porque a pessoa já não se sente um nada. E você só vai piorar se você ficar,
sabe, julgando, apontando, discriminando. Então, apoia, sabe, escuta, orienta, assim, dizendo para ela, olha, tem esse caminho, você pode buscar esse profissional, sabe, para ajudá-la a ter força para ela ir buscar ajuda. Uhum, uhum. Muito legal. Tem dois comentários aqui, um da Rúbia, que a gente está entrando na parte final aqui, gente. Que ela diz assim, eu vejo que você pode ser independente, investir, sair, etc. Mas ainda assim ter codependência. Acho que depende, né? Se você conseguir se libertar, você vai conseguir aprender a administrar essa codependência. E não Sim. aceitar mais aquilo que você já viveu, porque cada experiência te mostra o que você quer e o que você não quer para você, né? Exato. E o outro é da Gabriele, que ela fala que é um processo doloroso e desafiador, e que exige coragem, confiança e força, sem dúvida nenhuma. Sim, com certeza. Coragem, acho que em primeiro lugar mesmo, né? Muita, Mas em muita. primeiro lugar, olhar para você, em primeiro, né? É olhar em Exatamente. primeiro lugar. Ana, está acabando o nosso horário aqui. Eu sei que a gente começou um pouco depois das 9, mas acho que também já está ficando, acho que as pessoas também. Por mim, eu ficaria aqui por horas a fio e eu sei que você também ficaria. Estou achando um papo assim, sensacional, muito legal ver você que superou tanta coisa, né? E agora hoje só é aquela profissional que é, faz um trabalho excepcional, você está ajudando muitas pessoas, né? Eu acho que você comentou, né, o quanto a minha ajuda foi importante, mas você também, como as pessoas que eu atendo, eu comento a mesma coisa, de que o mérito não é só meu, é de quem se prontificou a aceitar a ajuda, segurar na mão e seguir adiante até conseguir se libertar, né? Então, você teve muito mérito nisso, hoje faz um trabalho muito legal. Eu vejo seus vídeos tanto no Instagram quanto no TikTok. Você fala com muita clareza, com muita desenvoltura. E, pessoal, né, vamos seguir a Ana também. Eu acho que ela também tem a própria experiência de vida dela e ela também pode ajudar muito vocês, né? Então, Ana, fica aí as suas palavras finais e divulga aí o teu contato, rede social, para as pessoas também poderem te procurar. Eu sei que tem muito que a gente fala ainda. É que numa live só não dá para a gente Tem que fazer tudo. tem que ser em momentos diferentes, né? Para as pessoas processarem tudo, né? Uhum, São muitas coisas, são muitas informações, tem mais para nós explorarmos, inclusive, porque muito mais. tem muito mais, mas aí, com certeza, numa próxima oportunidade, né? Sim. E, E, e e, assim, e desculpa, dá uma palavrinha, dá uma dica para as pessoas que querem sair dessa situação. então, é assim, olha, quem está ainda dentro de um relacionamento que ele é tóxico, é importante que você comece a realmente se valorizar, olhar para você, sabe? Começar a trabalhar a sua autoestima. Então é o que? É você começar a se amar mais, ter um autocuidado com você, sabe? Para que você possa se apreciar, se admirar, para você estar bem com você. E você começar a colocar limites, sabe? É, não aceitar tudo. Eu sei que, assim, às vezes, colocar tudo isso em prática não é tão fácil, mas vai aos pouquinhos. Então, comece primeiro cuidando de você, fazendo coisas que você gosta. Tem mulheres que deixam de se cuidar, sabe? Então, assim, que não se maquia mais, que vai arrumar o cabelo quando der. Então, não, se priorize, sabe? Você é a pessoa mais importante da sua vida. E se você não se cuidar, ninguém vai fazer isso por você. Então, só de você se olhar no espelho e você falar, nossa, como eu estou bonita hoje, isso já é uma coisa muito gostosa, porque não é o outro que tem que falar isso para você, é você que tem que sentir isso. Então, isso é muito importante.
O interessante, né, você que assim, muitas pessoas, depois de um tempo, né, que eu comecei a me cuidar, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, ah, é, tá namorando, né? Não, falei, não estou. Porque as pessoas atribuem você se cuidar porque você está com alguém. E não, você tem que se cuidar para você. Isso é muito importante. E busquem ajuda. Não tenha receio, sabe? Não achem que assim vocês não têm mais saída, né? A vida de vocês não tem jeito. Tem sim, tem. E eu digo para vocês, vocês podem muito mais do que vocês imaginam. Eu sou prova viva disso, tá bom? Então, assim, eu sei que tem seguidores meus aqui. Sigam o Nelson, ele faz um trabalho maravilhoso. Então, quem já estava na live ouviu falar, foi ele o primeiro profissional que cuidou de mim nesse momento mais delicado. Então, sigam ele, até para que vocês, assim, acompanhem. Né? Então, o trabalho que ele faz, que é um trabalho maravilhoso, e tem. Eu vou digitar o meu e o seu Instagram, tá? Tá. Sua. Peraí. Porque é importante, sabe? Conforme nós vamos ouvindo tudo que o profissional tem ali para nos dizer, para nos ensinar, vai abrindo a nossa consciência. Uhum, uhum. E coloca seu perfil do TikTok também. Ó. Né? Tá certo o seu? Você consegue? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, está aí os nossos Instagrams. Então, quem não segue o Nelson, siga, tá bom? Para vocês terem E quem não mais, siga a Ana, também siga. tá bom? E aí, vamos ter É, uma pode oportunidade. falar. Eu e o Nelson estaremos juntos numa outra oportunidade que eu ainda vou contar para vocês. E tem outras colocações aqui. A Raquel está falando que você é muito linda. Ah, obrigada, Raquel. E a Gabriele está agradecendo a mim, sempre maravilhoso, imagina. Maior prazer do mundo. E a Gabriele também está agradecendo você pela sua fala, que foi muito potente, que a nossa live foi Obrigada. maravilhosa e profissionais como a gente são a diferença. E a Juliane falou também a gratidão pela live maravilhosa também. Ah, A gratidão, Nelson. Kátia também, gratidão. Diga. Gratidão pelo convite, Nelson. E gratidão a todos que estão na live. Eu não consegui ver o nome de todo mundo. Então eu vi que o Paulo entrou, a Márcia Dantas entrou, a Júlia entrou. Assim, não sei se tem outras pessoas, porque vai passando rápido, Tem. nós falando, aí não dá para ver todo mundo, né? Mas gratidão a todos que estão aqui e que vocês, né, assim, ajudem essas mulheres a tomarem consciência quando vocês, né, souberem de mulheres que estão vivendo dentro de um relacionamento tóxico, dentro de um relacionamento abusivo, para que elas saibam que, assim, tem sim como reverter tudo isso. É muito possível, independente da idade. Eu já tenho que agradecer também, Ana, por você ter aceito o convite, por fazer essa primeira live aqui do ano. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. né? Parabéns por tudo que você tem feito. Não podia ter sido um convite melhor nessa primeira live. Eu acho que eu estou extremamente grato, né, por você estar aqui. Vamos fazer outras lives juntos, se Deus quiser, né? Eu fico muitíssimo grato por suas palavras, mas eu reforço que você também foi merecedora disso e você agora está espalhando toda a tua experiência com muito carinho, com muito amor, que você faz tudo como você sempre fez e agora transmitindo isso para as pessoas. Pessoal, essa live vai ficar salva aqui nos perfis da gente, né? Depois vocês podem acompanhar, ou quem não assistiu, a gente vai estar divulgando aqui. E aí a gente se fala mais para frente,
Então, eu só tenho que agradecer a Ana, mais uma vez, agradecer a todos que participaram aqui, a Raquel, a Kátia, a Cuca, a Gabriela, a Cristiane, etc., todos que entraram aqui. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Minha eterna gratidão a todos por estarem aqui com a gente. Uma Que boa Deus semana para todos. assim seja. Boa semana para todos, que Deus continue abençoando vocês, seus familiares, seus lares e todas as áreas das suas vidas, tá? Beijo grande no coração de todos. Obrigada, Nelson. Tchau, Obrigado a tchau. você, Ana. Um Beijo. beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.